Hoje eu quero falar com vocês. Hoje eu estou aqui para uma entrevista super especial. E vocês devem estar se perguntando, ué, mas cadê a Márcia? A Márcia está lá na Amazônia, fazendo um trabalho sensacional para colocar cada vez mais novas energias nas nossas já famosas sinergias. Ela está lá visitando produtores de óleos essenciais que fazem produção sustentável. Imagine que sensacional as ideias que ela vai trazer de lá e as novidades. E aí, para esse trabalho continuar, vamos continuar dando like, vamos continuar compartilhando. É isso que eu peço para vocês que estão aqui no Brasil nos assistindo e também para todos os que estão fora do Brasil. E vocês sabem, a voz do cuidado é muito importante que seja ampliada. E hoje eu tenho uma entrevista muito especial. Uma pessoa que eu amo de paixão, é uma pessoa muito querida para mim. E que vocês, com certeza, vão sentir a mesma coisa que eu, que é um super profissional e que traz uma novidade muito legal para muitos que nunca ouviram falar numa tal de iridologia. Você já ouviu? Então, muito prazer por estar aqui, Flaviano. Muito obrigado. Com essa apresentação, me sinto já muito à vontade. Obrigado. Oh, esse nosso baiano curitibano, né, Flaviano? Veio para cá, veio morar aqui, foi aqui que você fez o curso, Flaviano? Como é que foi? Sim, aí a gente não consegue sondar os motivos pelos quais, inicialmente, a criatura arruma um caminho, né? Mas ele, enfim, está pronto para ser trilhado e a gente só segue, de fato. Sim. E eu vim para Curitiba em 1995 fazer o curso de Naturologia Aplicada. E através desse curso que você trabalha hoje, não? Sim, esse curso, que era um curso inédito no Brasil, né? Ele foi o primeiro do Brasil, hoje tem outras instituições, mas o primeiro foi aqui na Faculdade Espírita, né? Extinta, finada Faculdade Espírita, né? Infelizmente. Naturologia. Naturologia aplicada. E a iridologia é uma disciplina deste curso de naturologia. Né? E durante a formação, essa disciplina me chamou muita atenção, porque ela é uma técnica de avaliação e de possibilitar, né, o caminho de escolhas terapêuticas, né, mais adequadas para o caso clínico, para o indivíduo em questão, enfim. Então, a partir daí, surgiu o meu interesse pela iridologia. Né? E aí, na graduação, foi uma disciplina que eu me aproximei muito, o professor, depois a especialização que eu fiz em Criciúma, na Unesc, com uma outra instituição de lá, que tinha um convênio com uma universidade italiana, a Universidade de Padova, na Itália. E, desde então, esse segue sendo um guia, né? Digamos, uma linha de condução para o meu trabalho como naturologista. Né? Então, toda a minha avaliação em consulta, ela se inicia com uma consulta iridológica, né? Sim. Então, depois da anamnese, depois toda a conversa para entender o quadro clínico e conhecer a criatura, Sim. dona da íris, né? Que essa é a parte mais importante de qualquer Exatamente. atendimento, né? Exatamente. Porque eu acho que isso, inclusive, fazendo uma parte, né, Flaviano, é uma questão que tem sido negligenciada, né? Esse conversar, esse saber sobre. E essa, nas terapias integrativas, é uma das questões mais importantes. Diferencial, Nós né? não começamos nenhuma consulta, nenhum terapeuta integrativo vai começar um atendimento sem antes conversar e saber quem é esse paciente. Esse é o diferencial, né? Com certeza. O ouvir, né? O acolher, enfim, né? E que, graças a Deus, está chegando também em outras técnicas e outras práticas de saúde, né? E, enfim, não tem volta, né? Então, o cuidado parte desta premissa, né? De ouvir, de acolher, e, a partir daí, a técnica que vai ser aplicada, né? Com nuances e características que são específicas para cada pessoa. Né? E o que é exatamente essa iridologia? O que isso trabalha? Como é que se faz? Como é que dá para ver na íris da pessoa? É isso? É uma longa história, né? Falar um pouquinho da história, né? Conta, por favor. O precursor da iridologia moderna, um indivíduo húngaro chamado Ignaz von Pexley. Esse sujeito conta a história, né? Reza a lenda. Reza a lenda que
cuidava de uma coruja, essa é a história que a gente conhece, né? Uau! E a coruja quebrou a perna. E ele viu criar-se uma coloração diferente na íris do olho, né? A parte colorida do olho, da coruja, que tem um olho muito grande. E ele viu se formar uma mancha escurecida. E à medida que ele cuidava da coruja, a mancha foi diminuindo. E ficou quase que imperceptível depois da perna recuperada. E ele se interessou e foi estudar medicina depois. Uau, que interessante! E aí, depois do estudo da medicina, com o inicial estudo pela medicina interna, ele começou a observar padrões biológicos ou patológicos em indivíduos e, a partir dali, a observação de sinais específicos em determinados pontos da íris, né, em determinadas áreas da íris. Tá. E aquilo se repetia. E ele foi desenhando um mapa. Isso é o que a gente conhece do moderno, né? Mas, obviamente, que em muitas culturas antigas, o olho já era utilizado como uma forma de interpretação, né? Daí tem desde a medicina chinesa, os egípcios também. Sim, então, tá muito simbólico o olho, né, para os egípcios, enfim. Então, a partir desta forma mais moderna, né, de interpretar ou de localizar sinais na íris, esse sujeito foi desenvolvendo, então, uma técnica que chegou a um mapa. Certo. E a partir desse mapa... Um mapa do olho. Isso. A partir desse mapa, nós podemos investigar modificações que, porventura, estejam acontecendo ou que aconteceram ou que acontecerão, né, com o indivíduo. Então, ela é preventiva também. Preventiva, né, profilática, preventiva, Sim. mas também conta uma história, né? E óbvio que essa história faz todo sentido e tem uma grande importância, né? Porque, inclusive, a partir da história, a gente pode conhecer biotipos, que são características que o indivíduo traz, né? E que, de maneira muito rápida, né, serve como um guia principal, que é compreender o indivíduo com aquilo que ele trouxe de seu arcabouço genético, né? Então, esse elemento trazido, ele nos posiciona, né, nos conta quem está na nossa frente, quais as características de vulnerabilidade, de potenciais que esse indivíduo, porventura, pode desenvolver, pode apresentar, enfim. Então, ali a gente já encontra um caminho seguro para saber como abordar esse indivíduo de modo que a abordagem seja mais eficiente. Então, a frase que os olhos são o espelho da alma serve muito bem dentro dessa visão de trabalho, dessa técnica, né? Serve muito bem. Porque você vai conseguir olhar muito além daquilo que o indivíduo está te trazendo como sintomas. Exatamente. Ele chega com uma queixa, ele vai apresentar a queixa, mas, às vezes, essa queixa, quando você vai fazer o estudo, ela pode ser por um caminho ou por outro, pode ser mais ampla ou não ter nada a ver com aquela questão. Exatamente. Né? Então, porque a história do indivíduo ela vai trazer linhas e entrelinhas, né? Sim. Assim como a íris, né? Então, a gente vai observar na íris, às vezes, o sujeito com uma situação de queixa principal que, de fato, não é o que é mais importante no quadro clínico dele. Tá. Então, a partir daí, se desenvolve uma linha a ser seguida que vai fazer muito mais sentido na abordagem terapêutica do que ficar naquela situação sobrenadante de uma história que, em muitos casos, não é o mais importante do indivíduo. Nunca é aquilo só que a gente está falando, né? Exatamente. E você veja quantos vieses que tem, né? Tem terapias que você observa pelo corpo, né? Por gestuais, por questões diretamente ligadas a partes do corpo. E essa vai diretamente nos olhos, para identificar, inclusive, marcas genéticas? Sim. Então, as características genéticas, elas são dadas por marcas que são do próprio tecido. Então, quando a gente observa um olho e vê aqueles como se fossem buracos de queijo no olho, né? Aquilo ali nasceu com o indivíduo, vai morrer com o indivíduo, não é modificado nunca. Então, é uma parte da condição genética dele. É uma característica do tecido muscular, né? Da estrutura iridal, que contrai e relaxa, né? E isso, né, mantendo o esfíncter da pupila, como sendo o nosso, digamos, acesso ao mundo da luz, né? Ao mundo de fora. Essa coloração, por exemplo, que nós observamos, também é um aspecto genético que traz informações. Sim. A partir dos biotipos. Sinais de cores, às vezes, como pintadas, né? Cores que não foram adquiridas, foram nascidas, trazidas, né? Desde o nascimento. Então,
são características genéticas. Essas servem para a gente entender boa parte do biotipo, das condições que o indivíduo já traz. Eu lembro de uma amiga no meu tempo de professora que ela trazia umas marcas que era por alguma coisa que a mãe dela teve durante a gravidez, lá, não lembro agora exatamente qual foi a questão que a mãe teve, mas aquilo ali ela trazia, eram super visíveis aquelas marcas. Então, mesmo que ela não soubesse a história daquelas marcas, se a mãe nunca tivesse comentado com ela, por esse estudo seria possível saber. É possível, sim. Não tem uma orientação básica, né, de aspectos de coloração e significados, enfim, né? Então Tem uma parte técnica aí enorme em tudo isso. É um tema vasto, Mas né, e de na estudo. prática lá, Flaviano? Tá. Então, a pessoa chegou lá no teu consultório, você foi lá, você analisa como? Analisa só olhando nos olhos dela? Como é que funciona? Inicialmente era assim, né? Lupas Certo. de aumento, com luz própria, né? E observação em movimento. Aí se utilizava um mapa físico, com um Certo. desenho de uma íris e a sobreposição do mapa dos órgãos distribuídos na íris. E o iridologista ia observando e ia marcando com a caneta. Cores diferentes com a caneta e tal. E criava o sua própria... Metodologia ali, ou o mapa daquela pessoa, digamos assim. E aí com características de colorações, enfim, sinais, desenhos, né? Legenda, lembrei o nome. Legenda, Sua ótimo. própria legenda, né? Como que uma autora de livros não fala em legenda? Legenda, Então, assim, as legendas eram muito pessoais, né? O indivíduo Sim. fazia a própria legenda. Depois que a gente tem, então, as câmeras, né, que puderam ser utilizadas para captura de imagem, então, eu tive dessas, né? Eu tive as lupas, depois uma câmera que era... Você começou do básico? que era mais analógica, né? Aquela coisa que Sim. tinha que ter um computador e uma placa de vídeo e tal para capturar a imagem. E aí guardava já no computador, já era um avanço. Hoje, a gente usa as câmeras digitais ou até mesmo um celular, com um aparelho que é de aumento, né? Um aparelho óptico, que é uma objetiva, que tem luz própria também, né? Então, é feita uma captura de imagem. A análise é feita num computador com um aumento, né? E o paciente também acompanha, o que é muito legal, é muito diferente, né? Você contar uma história mostrando determinados sinais que fazem sentido para a pessoa, né? Sim. Então, ali, eu costumo dizer que o momento terapêutico começa ali, né? Que é quando a pessoa começa a reconhecer, a partir de determinadas características e sinais, condições que estão com ela, né? E que ela, às vezes, nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha, mas faz sentido, porque existe uma relação de, às vezes, não consciência daquela característica, né, descrita, mas que começa a ter, né, uma possibilidade de identificação. E quando você identifica, por exemplo, alguma coisa que ela pode vir a ter, isso é real, assim, do tipo... Tem aquela marca, ela obrigatoriamente vai ter aquele desenvolvimento daquela patologia ou não? Essa pergunta é a melhor, né? É excelente. Então, algumas características, elas são demonstradas como predisposições, né? Certo. Então, o indivíduo traz uma predisposição a determinada situação. Quando nós conseguimos fazer correlação com outras características, que vão desde um exame, por exemplo, um exame de sangue, ou até mesmo outros sinais que acabam se combinando, aí é pedido ser feito um exame de imagem daquele local, por exemplo, né? Esse local investigado, ele pode trazer alguma característica que já aponte para aquela direção, ou, em alguns casos, não. E aí fala assim, mas como não e por que não? A explicação para isso é que, quando nós nascemos com alguma característica que determine ou que, de certa forma, traga alguma vulnerabilidade, o nosso corpo desenvolve capacidades também de se sobrepor àquela situação, desenvolvendo outras habilidades. Então, às vezes, a pessoa traz a marca, mas ela nunca vai expressar, porque ela aprendeu a conviver com aquela condição de vulnerabilidade e desenvolveu habilidades para
resolver aquela situação sem que ninguém fique sabendo, né? E hoje nós já sabemos, né, que a genética não é determinante Boa. para as coisas da nossa vida, né, para tudo que Uhum. nos acontece. Nós não vamos ter Exatamente. essa ou aquela doença porque geneticamente a minha família teve. Uhum. Mas, né, a epigenética está Esse aí, estudo é epigenética, fantástica. exatamente. Fantástica, a epigenética, É, né? Esse estudo é maravilhoso, porque você maravilhoso. pensar que o ambiente que você dá pode ou não reproduzir uma determinada probabilidade que você tem Sim, de ali de ter ocorrência. aquela questão, né? Uhum. Então, sei lá, eu tenho uma probabilidade, doença grave, um câncer, né? Às vezes está ali, tem uma marquinha genética que é uma possibilidade de, mas aí depende, né? Claro, Se eu não der um ambiente para esse não vai câncer, né? acontecer. E a gente vê isso muito na prática, né? Com Famílias certeza. inteiras que têm determinada característica, a pessoa traz a característica, mas ela nunca Não vai expressar, desenvolve. porque ela quebrou o ciclo, né? Ela saiu Sim. daquele padrão que era familiar, que é familiar, e ela não mais faz parte daquele ciclo. Graças a Deus, né? Então, Que bom. esse é o grande objetivo desse podcast, né, Flaviano? Porque o que acontece? A cada terapeuta que nós trazemos aqui, ele vai trazer um olhar, um viés, né? Uma forma de trabalhar, de abordar, de conhecer e um caminho, tanto para você conhecer quanto para você tratar. Né? Uhum, Então, essa é a ideia. Por isso que aqui a gente chama de a voz do cuidado. Exatamente por legal. isso. Para que as pessoas possam se sentir cuidadas, possam se sentir com voz e que nós possamos dar voz a todas essas terapias para que as pessoas saibam que, sim, você pode ir na medicina convencional, fazer o teu caminho lá, nada impede de você fazer também um caminho pela medicina integrativa, junto, paralelo, Isso. como um caminho auxiliar, ou às vezes, dependendo da patologia, até como o caminho direto e único caminho. Sim. Não é verdade? Sim, claro. É importante a gente salientar, né, que no estudo da iridologia e a aplicabilidade da iridologia, em determinado momento se sentiu necessidade de entender melhor os biotipos ou os padrões comportamentais, né? Sim. E aí, aquele iridologista que fazia somente interpretação, investigação física, biológica, bioquímica, sentiu necessidade de avançar um pouco mais. Sim. E aí surgiram os métodos de avaliação do ponto de vista comportamental. Então, a gente hoje conhece, né, e estuda, né, aplica uma técnica de iridologia exclusiva para a avaliação comportamental. Uau! Só que óbvio que a gente está aqui falando em Sim. termos, palavras, às Sim. vezes, dentro de um conceito que é muito amplo e quase que comum, né, a tudo. E aí, aquela extrapolação que saiu da biologia, né, do bioquímico, enfim, que foi para o comportamento, faz todo sentido. E Sim. aí se complementa, né? Então, numa avaliação iridológica, a gente também vai levar em consideração o aspecto comportamental. Sim. Porque, inclusive, o approach, como eu vou falar com a pessoa que está na minha frente, pode ser facilitada e vai ser facilitada se eu conheço melhor, né, quais são as características de comportamento E é dela. esse comportamento que vai determinar, inclusive, a continuidade ali do tratamento, Exato. porque essa avaliação é uma questão e aí existe um caminho que é tratar aquelas questões que você identificou ali, né, visíveis ou mais escondidas, Sim, mas é sim. tratar aquilo tudo ali. E toda essa parte comportamental vai determinar se a pessoa vai ou não seguir A esse tratamento. abordagem, no final, ela vai precisar Sim. disso de maneira quase que inegociável, né? Né? Qual a terapia vai ser utilizada, Sim. qual que é a intervenção que precisa ser orientada, tudo vai depender de como o indivíduo se relaciona Sim. com ele, com o meio, enfim, né? E aí vai facilitando São o várias processo. características, várias questões que vão estar envolvidas nisso. E você, Flaviano, então, identificou, percebeu aquelas questões, qual é a linha... Você já disse que você é naturologista, né? Sim. Então, qual é a linha de trabalho que você faz a partir disso? Como é que você trabalha com essas pessoas? Eu sou suspeita de falar, porque já fui, né? Já fui no seu consultório, mas vamos pensar nas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. O que você faz depois disso? Identificou Bom, eu me formei em 99, né?
99 e 2000. Então, já tem um chão, né? Né? Já deu para experimentar... Já tem quase um pouquinho de experiência. deu para experimentar algumas coisas, né? Certo. E no decorrer do tempo, então a gente, óbvio, vai criando, né, o nosso jeito, apesar de todo o conhecimento das técnicas, enfim, né, das formações, especializações. Sim. Então, vai se criando um jeito que é uma marca de cada indivíduo, né? Na minha prática clínica, o carro-chefe é a fitoterapia, né? Hoje, a gente conta com uma possibilidade de prescrição de fitoterápicos com um padrão excelente de concentração, né? E de marcadores que nos levam a ter, inclusive, possibilidade de datação de prognóstico. Eu sei que eu vou te prescrever uma fórmula e você precisa, entre 3 e 7 dias, apresentar evolução, melhora, né? Mesmo com um fitoterápico. Com fitoterápico, mesmo com fitoterápico. Então, que a ideia que normalmente nós temos de fitoterapia é que é algo que vai ter um efeito muito demorado. Isso deixou de existir há algum tempo, né? Eu sou suspeita também porque eu sou adepta dos fitoterápicos. Pois é. Então, esse ponto, né? Neste ponto, a gente hoje tem uma grande vantagem, né? Porque, óbvio que a gente não está interessado exclusivamente em tratar um sintoma. Certo. Afinal, ele é apenas a pontinha, né? E quando nós podemos, então, fazer uma associação com elementos fitoterápicos, com ativos, plantas, né? Numa forma farmacêutica segura e que nos dá a garantia de que vai haver eficácia, eficiência, eu posso tratar o sintoma e, associado a ele, tratar também as causas desse sintoma. Sim. Então, ali, a possibilidade de evolução, de progresso, de ganho, é substancial, né? Então, durante todo esse tempo, a prescrição de fitoterápico foi o que primeiro conseguiu atingir um nível de satisfação e resposta que me atraiu. E aí, a partir desta constatação, né, se torna, então, o carro-chefe da minha prescrição. Claro que, em algumas situações, né, o indivíduo que apresenta, sobretudo, mecanismos que são mais emocionais, comportamentais, precisa, sim, de um approach mais sutil, né? Aí vem a terapia floral, né? Sim. Estes medicamentos de ação mais sutis, eles são fundamentais, porque em algumas histórias, né, pouco ou quase nada interessa a relação com aquilo que é mais denso, né? Não alguma situação muito mais somatizada e alimentada diuturnamente, né? Então, exato. a gente faz essa associação. E a terapia floral é simplesmente sensacional, né? Sim. Porque ela vai agir em alguns pontos que a pessoa não faz nem ideia. Exatamente. Depois, o que foi? Mas, de repente, ela diz assim, não, mas já não sinto mais tal dor ou tal questão, né? Exatamente. Eu falava há pouco com um paciente do Rio de Janeiro, que essa é uma realidade depois é verdade, é isso que eu ia te perguntar. Né? Se é possível fazer esse atendimento online. Depois da pandemia, isso é uma realidade. Então, não tem nenhuma opção. É um grato legado, né? Que a gente sofreu um monte, mas isso ficou e, de fato, é algo muito real. Eu era preconceituoso. Eu diria, não, isso não vai funcionar, não dá, não tem condição. E bobagem, né? A gente evoluiu e está tudo isso funcionando muito bem, né? E é possível, sim, né, respondendo, a pessoa faz uma foto com o celular, então eu mando um tutorialzinho, um informativo de como fazer a imagem vem para mim, eu posso analisar e a gente pode fazer uma consulta como se estivesse ao vivo aqui presente, né? Sim, nós não fazemos o reconhecimento facial para entrar no banco, para tudo, né? Com um celular que pode ser o último tipo ou pode não ser, mas você consegue fazer esses reconhecimentos com uma facilidade. A maioria dos celulares hoje tem sistemas excelentes de captura de imagem, né? Enfim. Então, voltando, né? Eu ia falar desse paciente em relação às características de sinais e sintomas, sobretudo numa condição crônica. A pessoa se acostuma com aquilo, né? Certo. E ela já nem mais faz juízo de valor, porque a capacidade de percepção dela foi modificada, ela teve que se adaptar à dor. Esse era um caso de dor. Indivíduo que tem uma situação difusa de dor, difusa e sistêmica, né, de dor. Sim. Então, dói aqui, dói ali, não tem mais uma possibilidade de entender ou fazer as intervenções Aí específicas. Vai lá ser diagnosticado, lá, sei lá, com uma fibromialgia ou algo assim. E, genérico e conviva com isso. E daí, assim, conviva com isso, porque se doer o braço, você trata o braço, se doer a perna, você trata a perna. Injeçãozinha de corticóide, um botox ali, que agora está famoso. Um botox, um anti-inflamatório,
E aí, quando a gente vai avançando, é importantíssimo que esse checklist seja feito, né? Porque às vezes a pessoa até sai daquele padrão de dor, mas ela nem lembrou que saiu, porque afinal não era para ter mesmo, né? E aí já estava tão adaptada que aquilo fazia parte. Quando sai também, Ela nem percebeu nem que ela percebeu. saiu. Então, Que foi tão confortável. exatamente. Então, essa coisa da necessidade de a gente ter muito cuidado em relação à escuta e à documentação daquilo que nos chega para Literalmente, depois... a escuta terapêutica. Essa aí, Né? Como diria um poeta, a escutatória. A A escutatória. arte da escutatória, Legal. né? Porque nós Verdade. temos a arte do falar com muita facilidade, mas nem sempre a arte do escutar, né? Escutar, né? E às vezes o escutar não é só o escutar as palavras que a pessoa diz, mas às vezes são outras questões que ela está demonstrando e que também você precisa, de certa forma, escutar aquelas Exatamente, questões né? Que a gente na aprende. anamnese, no bate-papo. E Né? que a gente aprende em técnicas, mas vai Sim. burilando na prática, Na né? prática, com E certeza. aí, depois de um tempo, aquele sujeito que é o terapeuta, né? No momento, no ato, né, da terapia, digamos, né, da presença da consulta, seja online ou não, Sim. já começa a realizar, né, o processo terapêutico, ele já se desencadeia ali, né? Em E é muitos muito casos. interessante pensar, quando você falou da fitoterapia, que às vezes também as pessoas entendem que você simplesmente tomar um fitoterápico, seja ele em forma de medicamento ou em forma de um chazinho, enfim e tal, você tomar aquilo ali e não... Se você não fizer nenhuma modificação na tua vida, aquilo vai resolver todos os teus problemas? É isso? Então, sabe que em sala de aula, até mesmo o consultório também é uma sala de aula, Sim. né? Uma sala, Você ainda um continua micro. dando aula, Flaviano? Continuo. Olha. Né? Continuo. Hoje, menos, mas continuo, porque desse Não dá, bichinho né? a gente não foge, Uma vez né? bichinho na Um educação, abraço. bichinho da educação pica a gente fica por Não lá. tem como sair. Mas a questão do... Você havia perguntado? Quando a pessoa vai tomar um fitoterápico, se isso só resolve. Isso, então... Não quando precisa mudar nada? Então, quando a gente está observando uma íris, né, e essa íris passa a ser, digamos, o centro da atenção no momento da consulta, ela inicia-se demonstrando quem de fato está ali, né? Quem é a pessoa, quais são as características, vulnerabilidades, potenciais. A partir daí já começa a se criar uma necessidade de intervenção, de autointervenção. Se eu sei que eu tenho, por exemplo, uma situação que me leva a ser mais sensível em relação ao meu fígado. Certo. Opa, então, se eu ainda não tenho consciência... À alimentação, se eu ainda não tenho consciência, hábitos. eu preciso desenvolver que eu tenho uma certa sensibilidade maior de gestão de gorduras e proteínas, por exemplo, né? Então, esse já é um processo educacional. Então, a partir desse momento, né, bem antes da prescrição do fitoterápico, já é, de certa forma, chamado o indivíduo a atenção de que, olha só, você precisa seguir um determinado script para o seu biotipo, para a sua condição, isso aqui vai fazer todo sentido. E vai ser, de fato, uma ajuda ou um auxílio ao efeito dos remédios, né? Então, aí entra nessa nossa outra máxima, que é: sem autocuidado não tem cura. Sem autocuidado não tem tratamento de qualidade, né? Iridologia ajuda o indivíduo a desenvolver uma consciência, porque ele vai ser informado daquilo que eventualmente é melhor para ele, né? É melhor para o terreno biológico dele. Aquilo que ele já pode evitar e Isso. aquilo que ele já pode, inclusive, solucionar. Isso. Não só do ponto de vista físico, também comportamental. Sim, né? sim. Se a gente observa ali, por exemplo, um indivíduo que traz um biotipo ou características e sinais que sabidamente são de tensão, né? Esse indivíduo, vamos lá, que faz uma atividade física e a atividade física dele só produz mais tensão, né? Sim. Ele faz força, é tudo muito naquela coisa do forçado. Já há uma orientação, olha só, procure fazer alguma coisa que seja mais relaxante, Sim. que solte mais, que produza mais movimento, mais criar dinâmica. novos ambientes. Novos ambientes, novas rotas. Exato. Né? Sair do novos lugar caminhos. comum, né? Enfim. E acho que é uma coisa que é bem importante de nós pensarmos, é também lembrar que o nosso organismo ele tem uma adaptação às mudanças, né? Sim. E essa adaptação ela tem um tempo, né, Flaviano? Porque eu lembro que quando
quando, né, sempre que eu faço algum tratamento com fitoterápico ou quando fiz com você, existe um tempo, você precisa repetir por um tempo, você Sim. precisa... A terapia floral, que é mais familiar para mim, eu sempre digo para a pessoa, olha, você leva lá uns 4 meses fazendo com a mesma fórmula. Por quê? Porque teu corpo vai precisar, e nesse caso mais o emocional, ele vai Sim. precisar se adaptar a essa nova condição, né? Porque ele está acostumado a funcionar mecanicamente, inclusive falando dos nossos órgãos, ele está mecanicamente funcionando de uma forma. Condicionado. Se eu quero mudar aquela forma dele agir, é preciso um tempo. Então, a gente pode chamar a atenção em relação àquilo que é fisiológico geral, né? Que serve para todas as modificações. Enfim, menos de 3 meses é Nada algo muda. quase que... Não se cria autonomia em menos de 3 meses. O que você estava falando era disso, de autonomia, adaptabilidade, né? Enfim, quando a gente promove uma modificação, eu vou falar especificamente de fitoterápicos, né? Então, houve a intervenção produziu um efeito, esse efeito uma modificação. Essa modificação precisa ser repetida para que ela deixe de ser uma novidade. Então, aí eu melhorei, tá, mas eu melhorei por quanto tempo? Então, isso não pode ser uma novidade. Eu melhorei ontem, então hoje eu não preciso mais tomar, ou daqui uma semana não mais. Então, os 90 dias fisiológicos, eles servem de baliza para nós termos uma segurança em relação a começar, por exemplo, uma diminuição da oferta ao organismo desse fitoterápico, né? Certo. Então, eu preciso fazer uma escalada, onde o primeiro momento é indutor, né? Promove uma indução, uma mudança do padrão. Depois, esse padrão tem que ser mantido e ele precisa ser adaptado de forma que o organismo aprenda a fazer sozinho. Eu digo que, na verdade, não é aprender, é relembrar. Relembrar. Né? Porque é um retorno. É um retorno, ele já fez Ele já aquilo. fez isso de uma maneira autônoma, correta, né? Porque nós não fomos nem biologicamente nós fomos criados para ter problema, né? Exatamente. Era para estar funcionando perfeitamente. Aí tem que relembrar. Relembrou? Isso. Beleza. Agora, aquele chamado, aquele grito que a gente tinha que produzir para voltar para a trilha, não precisa mais. Então, basta um chamado, né, um sussurro. E aí começa a reduzir a concentração, a posologia, enfim, até que chegue no que nós podemos considerar um superalimento. É como se estivesse comendo alguma coisa que tem ingredientes especiais que vão, por exemplo, manter naquela trilha, manter naquela direção. Então, é a retirada gradual, progressiva, para não assustar também, né? Depois, né? Nós temos muitos caminhos, né, Flaviano? Hoje nós temos muitos caminhos para nós podermos ter uma vida muito melhor, né? Nós não precisamos mais passar por tantos sofrimentos que nós estamos talvez nos últimos séculos, nos adaptando a isso, né? Eu acho que é tudo, como você disse, é tudo muito sistêmico. E quando nós falamos em sistêmico, nós estamos falando em várias questões. Estamos falando de sistêmico enquanto corpo, porque o corpo é um sistema e que ele tem um funcionamento e uma memória, né? Nós estamos falando da organização da sociedade, que é um sistema também, né? A nossa organização familiar são todos sistemas, só que eles são sistemas que eles são fractais, né? O menor de todos os sistemas é igual ao maior de todos os sistemas, eles são exatamente iguais. Então, se eu mexo num, eu vou mexendo tanto na biologia quanto na questão mental. E quando você foi falando, eu fui pensando aqui, né? Na questão do inconsciente, na questão das aprendizagens que eu tenho de PNL, sobre as mudanças que nós precisamos fazer, os resgates, né? Sim. Porque para o nosso... Está tudo lá. Mas, às vezes, ele está lá, mas está lá bem debaixo do tapete, nós já deixamos lá. Para mim, toda essa questão da naturologia, ela é muito real, porque toda a minha infância foi baseada nas questões muito naturais. Sim. Eu fui criada sendo tratada com chá, com ervas medicinais, né, de todo tipo, plantadas lá no quintal da casa. Dose, que eram uns preparados que hoje eu sei que eram uns preparados com água de nascente, com algumas outras questões, com algumas coisinhas muito naturais. Então, para mim, esse caminho sempre foi muito interessante, né? Sempre foi muito real e eu vi muito problema que eu tive sendo sanado com questões, muito problema físico, né, biológico, sim. Enfim, sendo tratado com questões bem naturais. Então, para mim, isso sabe que, escutando você falar, eu me recordo de uma
Uma das características, né, do princípio básico do uso das plantas medicinais, que é a mínima modificação, né? Então, assim, na natureza, o indivíduo tradicional, ele usa com a mínima modificação. Sim. E ele possui uma relação muito mais natural com Sim. isso, até porque ele tinha mais tempo, né? A gente tem esse corte, né, nessa nossa organização, nesse nosso sistema, né? E é um distanciamento, né, Isso, Flaviano? Porque hoje, muitas das nossas crianças, elas não têm contato com as Não. questões da natureza. E você veja, um dos princípios da terapia floral é semelhante trata semelhante, né? sim. Semelhante cura semelhante. Então, o que acontece? Você olha o gestual da planta e, por esse gestual da planta, você sabe o que essa planta vai fazer no organismo da pessoa. Então, e mesmo quando você começou a contar a história, que você começou pela questão da coruja, né? Esses dias nós tivemos até um episódio com uma coruja lá em casa, e aí eu fiquei só lembrando daquela minha corujinha, uma filhotinha de corujinha que nós acabou estando lá, né? Tentamos até salvá-la e tal, porque foi derrubada a árvore dela. Mas, enfim, olhando para aqueles olhos da coruja, realmente eles são extremamente significativos, mas você veja que interessante. Foi algo diretamente da natureza, né? Um animal, né? Aparentemente nada a ver conosco, mas ele nos mostrou um caminho de tratamento. Mostrou novamente aquele caminho. Aquele né? caminho. Eu vejo muito a questão de algumas questões biológicas nossas, que elas são automáticas, como seres, como animais, né? Sim. Então, por exemplo, uma leoa, quando o filhote dela é morto, ela entra no cio imediatamente, porque ela precisa preservar a Continuar a espécie, preservação. né? E o que acontece conosco? Muitas vezes, um câncer de mama, ou de colo de útero, ele vem por uma perda que mexeu naquela questão. Então, essa ligação nossa com a natureza, ela é muito clara. Só que nós fomos nos distanciando, Exato. né, Flaviano? E esse distanciamento, claro, né, ele trouxe muitos prejuízos, né? Sim. E, graças a Deus, a gente está tentando voltar, né? Sim. Que é por isso que a gente está aqui, inclusive. E graças a tantas técnicas, porque nós Exato. estamos na era das técnicas A diferentes. gente está aqui por conta disso também, né? Dessa coisa, da necessidade do retorno, né? Sim. Parece clichê, mas não, é real e não tem como desviar mais, né? Basta ver como cresce, né? Essa necessidade. Isso não é em vão, é um movimento organizado que criou na necessidade, né? Sim. E ela precisa ser aplacada. Então, a gente vê que o SUS tem uma porção de técnicas de terapia integrativa e algumas que estão sendo tentadas então, de serem real, inseridas né? lá, porque é Não necessário, tem nós mais precisamos. volta, né? Não tem, é necessário. Quando eu falava da retorno. questão da mínima transformação, né? Aquele indivíduo integrado à natureza, ele usava o máximo mais próximo daquilo que era natural. A gente foi distanciando e hoje a gente precisa de técnicas, aí a técnica farmacêutica, para fazer uma cápsula, né? Sim. E aí entregar naquela cápsula, porque é mais fácil de ser ministrada. Então, a gente, fazendo desta forma, favorece o acesso. Claro, né? Favorece o acesso e também tem uma garantia ali da dosagem, do que você precisa. Existem os prós e os contras de tudo isso. É aí que eu iria chegar. Em algumas prescrições, né, sobretudo de algumas espécies vegetais, quando a pessoa tem possibilidade de preparar, eu peço para ela fazer o chá. Agora, claro, numa proporção que é diferente do chazinho aromático, né? Numa proporção, aí vem o peso da espécie. Aí vem a necessidade de um monte de conhecimento de ervas medicinais. Mas que funciona no nível, assim, que eu digo, tem algumas espécies vegetais que é melhor você tomar o chá bem feito, com uma concentração adequada, né? Que é o chá medicinal, não esse que a gente toma xicrinha ali para dar uma aquecida do interno, né? Que tem uma potência que é superior. E diferente do chá. O chá medicinal, ele é diferente daquele chazinho que você compra no supermercado em saquinho, porque aquele pode ter um monte de outros componentes juntos. Agora, o chá medicinal já tem um pouquinho mais de cuidado. Outra história, exato. Ali. Até porque existe toda uma questão do preparo, desde a forma de preparar, se vai ser um infuso, se vai ser um decocto, quanto vai ser tomado, qual o peso, a quantidade de água. Nossa! Então quer dizer que temos papo para mais um podcast, né? Temos. E já que estamos falando em natureza, já que estamos falando no que a natureza nos traz de tantos benefícios, porque nós somos o ambiente, né? Nós não estamos no ambiente, nós somos o ambiente.
Nós temos aqui as sinergias, que a Márcia não está aqui, mas as sinergias estão aqui. Aham. Então, aqui, nesta caixa tem 5 sinergias, nessa tem 8. Primeiro, escolha uma das caixas, A de cima. a de cima. E agora eu quero que você escolha um número de 1 a 5 para eu poder borrifar a sinergia aqui para nós. 5. 5. Vamos lá. Agora, a dificuldade é que eu não enxergo qual é o nome da sinergia. Mas está tudo certo, porque É a 5. é a 5. Mas pelo cheiro... Aqui nós temos a sinergia, que eu já reconheço pelo cheiro, que é da deusa da baunilha, né? Então, essa sinergia tem todo um aconchego, uma pegada aqui, olha, sentiu? Docinho. Que delícia, né? É, Muito gostosa. E as sinergias, elas têm esse trabalho muito grande com a natureza, porque a Márcia procurou, inclusive, o tipo de água, né? Toda a mistura que vai aqui dentro é todo um casamento entre os diferentes, entre as diferentes, não só as diferentes nuances, né, dos cheiros e tal, mas sim a diferença entre o que cada uma casa com a outra para dar o efeito necessário. Então, Muito bom. elas são simplesmente fantásticas. Tudo E, bem. Flaviano, por mais que eu ame continuar conversando com você, a nossa conversa está se encaminhando para o finalzinho. Então, antes desse final, eu quero que você conte algum caso rápido, assim, que você possa dizer assim, nossa, isso foi assim bem marcante para mim. A pessoa apresentou isso e aconteceu tal coisa. E aí uma mensagem também para deixar para todo mundo que queira te encontrar, porque daí nós vamos colocar, né, na legenda do vídeo, teus contatos e tal. Tem vários casos, né? Mas aquele, eu quero aquele. Veio à mente um, veio aqui à mente um, né? Não, nada é por caso, acaso. Nada é por acaso. Caso de uma menina que... Essa menina é médica hoje, mas à época ela era estudante do 2º grau e eu havia identificado um sinal diferente, porque eu já tinha registro de imagem de olho dela há muito tempo, já desde criança. E aí, logo que ela entra na faculdade, apareceu um sinal diferente. Um outro sinal, Um outro que não sinal, estava que não antes. estava lá. E me assustou, né? Eu comparei, vi aquele sinal diferente, falei, opa, que tem coisa aqui. Daí eu falei para ela, investigue seus intestinos. Ela já estava na faculdade fazendo TCC. E, coincidência, talvez por isso que eu lembrei disso tudo, né? Coincidência ou não, não existe coincidência. Né? Ela estava fazendo um TCC em um estudo de uma patologia intestinal. Uau! E ela descobriu a tempo que havia ali a formação de uma situação que ela pôde tirar, né? Olha que interessante. Adoro isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nós ficamos ali tão concentrados nas coisas que esquecemos de ouvir essa voz, né? Sim. Que alguns chamam de intuição, outros chamam de voz divina, outros chamam de inconsciente, dê o nome que você quiser. Mas tá ali, né? Tá. Tá ali, tá sempre ali. chamando a nossa atenção. Sempre, Às vezes sempre. nós ouvimos, às vezes não. É. E quando nós ouvimos, olha que história fantástica. Isso. E aí ela conseguiu fazer a intervenção, fez Sanar cirurgia, uma questão. tirou, acabou e tal. Uau. A gente não sabe o que aquilo viraria, né? Sim, né? já resolveu. Esse é um caso legal. Esse é um E caso o que bacana. você diria para todos os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo? Uma mensagem. Vamos lá. Bom, seguindo a linha da nossa conversa, do nosso raciocínio, né? Um momento você falou de, será que se fizer o fitoterápico só vai resolver, né? E aí tem que fazer alguma intervenção que seja própria. E aí eu vou falar do autocuidado, né? Que é essa habilidade que todos nós temos de nos ouvirmos, né? De identificar determinadas situações que são adversas e que, em muitos casos, a gente faz de conta que não está ouvindo, né? Então, os sinais eles estão sempre surgindo das mais diversas formas, né? A gente tem essa capacidade de entendê-los, mas em muitos momentos nós estamos muito ocupados, né? E aí acabamos não Aí o corpo ouvindo. grita. Aí vai gritar uma Né? hora, Ele estava sussurrando, estava contando devagar, Isso. mas aí chegou um momento que não deu mais, ele precisou Exato. gritar. Então, É assim, aí que aparecem as doenças. Né? Exatamente. Então, a normalização daquilo que é incômodo, né, que acontece tantas vezes, se torna normal, se torna comum,
é algo que fatalmente vai levar a uma situação de desordem, né? Então, a minha mensagem, que procuremos sempre ouvir os sinais que o nosso corpo, que a nossa mente, que o nosso espírito nos dá. Porque isso vai ser fundamental, né, para a nossa condição de vida, para o nosso desenvolvimento, enfim. Com uma mensagem dessa, não tem outra opção. Vamos despertar?